pessoal, estamos de volta. Demoramos um pouquinho para postar de novo, mas a gente voltou. Então a gente pensou em fazer esse vídeo respondendo algumas dúvidas, né, que o pessoal colocou aqui nos comentários, pediu pelo Instagram, né? Então mais para esclarecer algumas questões. Então, primeiro, a dúvida que não quer calar, que todo mundo perguntou. Qual é o valor do arrendamento desse T3 que te pegou aqui em Marinha Grande? A gente vai falar no final do vídeo para vocês. Agora a gente vai... Agora a gente vai responder do começo, né? Como que a gente veio pra cá e se a gente veio com emprego pra cá. Então, nossa história, né? Importante. Como que a gente veio? Se a gente veio com emprego, o que a gente fez? Então, a gente sabia, né, que a minha família tinha descendência portuguesa, então que eu tinha direito à cidadania. E a gente começou nesse processo, né, de fazer a minha cidadania para ter documentação e tudo. Nós dois tínhamos empregos no Brasil, CLT mesmo, de carteira assinada normal. A gente saiu desse emprego. Eu continuo trabalhando para o Brasil, trabalho com consultoria, né? Então, eu trabalho remotamente, no horário deles, na Confuso e tal. E o Rafael veio para cá para procurar emprego aqui. Então, a gente já sabia que aqui, principalmente em Marinha Grande, né? A gente já tinha pesquisado um pouco dessa região, porque a gente sabia que tem muitas fábricas e que tem muita vaga nessa parte de linha de produção, e o Rafael já trabalhou com isso antes. Então, imaginamos que seria algum lugar, né, que daria para ele arrumar emprego mais tranquilo. Por isso que estávamos olhando, né, casas e coisas assim por aqui. Certo? Uma dica assim, a gente se planejou muito, foram 3 anos de planejamento. Como a gente tem 2 filhos pequenos, a gente nem tinha, né, quando começou a se planejar. não quis arriscar, assim, vir sem documentação, né, a gente sabe, principalmente para nossa filha, assim, a gente sabia que vai precisar de atendimento médico, essas coisas, então, assim, a gente não quis vir sem documentação, a gente ficou lá 3 anos no Brasil, a gente até fala, se fosse a gente já tinha vindo bem antes. E tiraram a documentação daqui. Tiraram a documentação daqui. Mas a gente ficou aí no Brasil se planejando 3 anos, foram vários processos que a gente fez, né, de cidadania. Hoje a gente veio pra cá com a cidadania já da Gabriela, com a cidadania dos nossos filhos. Então, assim, e ainda assim a gente teve uma certa dificuldade em algumas coisas. Então, uma dica para vocês, se planejem, principalmente financeiramente, porque aqui as coisas são muito diferentes do que as pessoas falam. Se planeje, porque não é fácil, o começo tem vários imprevistos, né? Agora a gente quer começar a falar do aluguel? Um pouco antes disso que você está falando dos imprevistos. Por exemplo, a gente se programou para chegar aqui no dia 2 de dezembro, que era uma quinta-feira. A gente pensou, a gente vai chegar cedo, a gente já vai na junta da freguesia, já vai tirar o cartão cidadão das crianças, porque eles tinham assento de nascimento português, mas não tinham o documento, né, que é o cartão cidadão. Tava em greve. Tava fechada a junta da freguesia, a loja do cidadão tava em greve, a gente teve que deixar para outra semana. E aí a gente não tinha um documento, acho que a junta da freguesia pediu. E aí demorou mais de novo. Então, assim, foram alguns imprevistos que acabaram dificultando um pouco. Aproveitando o gancho do dia que a gente chegou aqui, muitas pessoas têm dúvida de como é a imigração, né? No caso, só a Gabriela veio com passaporte português. Eu e os nossos filhos já tinham a cidadania, né? Só que a gente ainda não tinha tirado o cartão cidadão, porque para tirar o cartão cidadão no Brasil demora bastante tempo. O meu a gente pediu com urgência e demorou um mês para chegar, né? E assim, a gente não tinha tempo, assim, a cidadania do Davi saiu no dia 28 de novembro, a gente embarcou no dia 1º de dezembro, então assim, a gente não tinha tempo. Então a gente veio pra cá, os dois com passaporte brasileiro, eu com passaporte brasileiro, e a minha sogra, a mãe da Gabriela, veio com passaporte brasileiro também. Então na fila da imigração a gente pegou a fila para europeu, né? E a gente foi com ela apresentou o passaporte português dela e a gente deu os nossos outros passaportes brasileiros junto. Então a gente deu 5 passaportes na mão do agente da imigração, ele olhou o passaporte dela, escaneou lá e o nosso, sim, ele não fez pergunta nenhuma, os nossos ele só carimbou, deu o carimbo e devolveu, não, assim, ele não falou nada, foi muito fácil, a gente não pegou fila. Se a gente tivesse sozinho, por exemplo, sem a Gabriela, a gente teria pego uma fila assim, de umas 2 horas, porque estava muito grande a fila. E fora as perguntas também que iriam fazer pra gente. Porque a gente tava, assim, a gente tava com comprovante de renda, né? Pra provar que a gente poderia se manter aqui, meu contrato de trabalho. 70 folhas, assim, pra gente passar na imigração, e ele não pediu nada, nada.
antes de imprimir ele não pedindo do que ele pedir e faltar mais uma folha que a gente não imprimiu, né? Mas assim, foi bem tranquilo. A gente tinha pesquisado sobre isso antes, né? Tinha gente que falava que, como os acompanhantes não são europeus, tem que passar na fila, né, de estrangeiro. E outras pessoas falam, não, pode passar na fila de europeu, então a gente arriscou. Porque a fila de europeu, assim, tinha 0 pessoas, né? Não tinha ninguém. A única pessoa que passou na nossa frente foi o pessoal de tripulação, né? Que eles têm prioridade. Mas estava muito vazio mesmo, então a gente da imigração não falou nada. E a outra fila, assim, estava realmente muito grande. Pra gente que tava com criança, assim, mais. fez toda a diferença. Porque é uma viagem de quase 10 horas, eles já estavam muito impacientes. Não Você dormiu imagina direito. ficar umas 2 horas lá na fila. Então, Essa a é bem gente, difícil. mais uma coisa que a gente se planejou, a gente esperou um pouco mais do que a gente gostaria, justamente pra gente poder chegar aqui e ter essa certa tranquilidade de entrar sem precisar dar Não uma entrar como explicação. turista, né? Exatamente. Porque aí, como eu entrei como portuguesa, assim, ela tem nacionalidade, ela pode residir, então não Eles criaram basicamente caso, ignoraram a gente. Então, assim, Só a deixar Gabriela claro. era portuguesa e ela tá trazendo a família dela, entendeu? Então, assim, Também basicamente não tem como a gente ficar ilegal aqui, porque eles sabem que o reagrupamento familiar ele é uma lei da União Europeia. Então, Então foi bem tranquilo passar na imigração. E aí, então, as perguntas sobre a casa, né, e o contrato de aluguel. Então, primeiro, o contrato, né? Que documentação foi precisa para fazer o contrato? bom, basicamente foi o nosso cartão de identificação, no caso da Gabriela, o cartão cidadão, e no meu caso o passaporte, né? E também o NIF, né? O NIF ele é como se fosse o CPF aí no Brasil, o NIF é aqui em Portugal. Então a gente só demorou uma semana para conseguir esse NIF, porque como a Gabriela falou, a gente demorou um pouquinho para conseguir esse NIF, para atualizar as informações dela aqui para Portugal, né, para ela conseguir tirar o NIF e posteriormente eu consegui tirar o meu NIF. Então a gente demorou mais ou menos uma semana para conseguir essa documentação. A proprietária da casa que ela esperou, ela foi muito gente boa. Depois de um certo tempo, né, de alguns acontecimentos aí antes, né, que a gente vai contar para vocês daqui a pouco, né, o que a gente fez que convenceu a proprietária a alugar pra gente. E ela, assim, depois de tudo, ela foi muito gente boa, ela esperou a gente, né? Ela pediu um pouquinho de confiança também da nossa parte, né? Que a gente desse a palavra, a certeza que a gente iria ficar com a casa. Então, não sei se você quer contar o que aconteceu, por que ela aceitou a gente. Né, já o gancho, né? O que a gente falou, né? Que a proprietária não queria alocar para brasileiros, que ela tinha tido uma experiência ruim. Anterior a gente, quem estava aqui eram brasileiros, e ela falou que, né, assim, não tinham cuidado bem da casa, então ela teve que arrumar muita coisa. É uma casa que ela morou, então, que era dela mesmo, né, então acho que deve ser difícil para ela ver a casa que ela morou tão largada assim. E ela ficou com uma imagem ruim, falou que não queria alocar para brasileiros e que a gente não tinha fiador, né, então ela não queria Ela confiar. falou que a casa ficou assim, imobiliária, foi para imobiliária, várias pessoas mandaram mensagem para ela. E sem fiador, ela falou que não é lugar de jeito nenhum. Na verdade, não é nem sem fiador. Ela falou que tinha brasileiros com fiador, mas ela não queria alugar para brasileiros. Não só para brasileiros, ela falou que queria alugar para português. Foi essas palavras dela. E aí, né, essa história a gente ficou sabendo do que aconteceu, né, que a gente convenceu ela, nem a gente sabia, né? Pra gente a gente tinha achado uma casa e tá tudo certo. Quando a gente veio pegar as chaves e assinar o contrato, ela falou, Rafael, eu já tinha te dado uma negativa, mas você foi muito insistente. Acho que vocês nem sabem disso. A gente falou, o quê? Você dando uma negativa? Não. A gente achou que ela tinha confundido o Rafael com outra pessoa e pronto, né? E ela falou, não, você me deu uma negativa, mas você me falou algo que me fez refletir. E aí eu falei, ele tem razão, por isso que eu aluguei pra vocês. E aí depois a gente foi atrás pra ver, será que foi isso mesmo? E aí qual foi a história, né? E eu já tava assim, todo momento, né? Já tava uma semana aqui, começou a bater o desespero, a gente só tinha mais uma semana de casa, né? E aí eu comecei a mandar mensagem para um monte de gente no Marketplace, todo anúncio que aparecia eu mandava. E aí inclusive o valor dessa casa aqui era um pouco mais alto do que a gente estava pretendendo pagar, né? Mas assim, eu já tava, dependendo da casa, eu falei pra Gabriela, é melhor a gente ir e já garantir isso, porque se a gente tiver que renovar a acomodação, vai sair muito mais caro e tudo. Porque a gente tava no Airbnb, então como ele é para temporadas curtas, para ficar 15 dias, um mês tava ficando caríssimo.
E aí eu comecei a mandar mensagem, mandei mensagem no Marketplace do Facebook para uma casa T3 em Marinha Grande, não tinha foto, não tinha nada. E aí falei para ela, né, falei, olha, pode ser sem o fiador, porque eu não tenho, eu acabei de chegar com os meus filhos e tal. E ela pegou e falou assim, olha, tem que cumprir os requisitos que tá aqui. E ainda tem o agravante de você ter acabado de chegar. E aí eu já tava meio assim, porque, tá muito difícil alugar casa, tá muito difícil você conseguir uma visita para ir ver a casa. Aí quem quer alugar pede exigências que a gente não tem, né? Então eu já tava meio assim de saco cheio. Eu fui e dei uma resposta para ela. Eu falei, bom, das duas uma, ou ela vai gostar da minha resposta, vai refletir do que eu falei, ou ela vai simplesmente ficar mais brava ainda com o brasileiro. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu vim pra, como eu disse, eu vim pra cá com os meus 2 filhos, eu não vim aqui pra brincar, então da próxima vez você coloca no anúncio que além de fiador, a pessoa tem que estar morando aqui há muito tempo. E agradecer ela pela atenção e pronto, né? E ela falou, e ela me respondeu, ela falou, entenda como quiser. Bom, passado pra mim... Morreu o assunto. Continuamos mandando mensagem em 1 milhão de anúncios. Todos continuei mandando mensagem em vários anúncios. E aí na OLX eu mandei mensagem no T3 em Marinha Grande. E aí só que aí na OLX tinha as fotos. E aí a gente, eu já cheguei mandando mensagem porque assim, eu já tava meio impaciente, né? E a gente, falei assim, bom, eu tenho tanto de dinheiro, eu falei, bom, vamos oferecer alguma coisa a mais para ver se alguém se interessa, né? Eu já cheguei mandando mensagem para a pessoa assim, você aceitaria 5 rendas adiantadas? E aí a pessoa me respondeu, mas por que a pergunta? Eu falei, porque você está pedindo fiador e eu não tenho fiador, eu acabei de chegar, então eu quero te dar essa garantia de que caso aconteça alguma coisa, pelo menos a gente já tem 5 meses pagos. Né? Aí ela foi e me respondeu, a gente ficou conversando e tal. Ela falou, olha, você consegue ver a casa agora? Primeiro ela falou que ia ver com o marido se ela aceitava essa condição, né, de pagar 5 rendas. Ela falou com o marido dela falou que manda eles virem ver a casa comigo aqui e tal, e a gente vê. Aí a gente veio ver a casa, a gente gostou muito da casa, porque já tinha tudo, né? Então assim, aí ele foi e pegou, falou pra ela que gostou da gente, né? E a gente falou também que gostou muito da casa, que queria ficar com a casa, só que a gente não tinha um NIF ainda. E aí ela falou assim, ela esperaria, né? Sem o NIF eu não consigo fazer o contrato. Eu falei, minha esposa já é portuguesa, a gente só precisa atualizar o endereço pra cá. Mas é que demora um pouquinho, que essa atualização de endereço, eles mandam uma carta para casa e com essa carta a gente vai até o lugar lá que é o IRN, né, o Centro de Registro, Loja de Cidadão, e atualiza o endereço. Então demorava uma semana mais ou menos. Aí ela falou, olha, eu até espero, só que eu quero que vocês me deem a certeza, a palavra de vocês, que vocês vão ficar com a casa. Porque vocês não têm noção, né, do quanto de mensagem eu tô recebendo e tal. E ela falou, inclusive, que teve uma pessoa que ofereceu 12 meses de renda adiantado para ela. E ela não aceitou, ela manteve a palavra dela. E assim, eu falei para ela, se você esperar a gente vai cumprir com a nossa palavra. Ela falou, não, então tá bom. Então, aí ela esperou a gente, deu tudo certo, passada uma semana deu tudo certo. A gente se encontrou, né, fez a transferência do valor do aluguel, mais 2 calções, né, que é um calção que é de segurança, para caso aconteça alguma coisa quando a gente for sair, né, esse calção arcar com os custos da casa, caso tenha que pintar, tenha que arrumar alguma coisa, o restante ela devolveria pra gente. Então a gente fez esse pagamento, né, a gente praticamente passou o dia juntos, né, a gente conversou várias coisas, tudo, ela foi muito gente boa comigo. E aí, quando a gente estava almoçando, ela falou, eu já te dei... aí ela contou essa história, né? Que aí que ela contou essa história. Ela falou, já dei uma negativa pra você, Rafael. E aí, então, foi nesse almoço aí que ela contou, né, de que ela tinha já me dado essa negativa. Que ela percebeu que era a mesma pessoa. Que ela percebeu. Mas ela percebeu que o Rafael não percebeu. Ela percebeu que eu não sabia que era a mesma pessoa, então aí ela contou essa história pra gente. Ela até falou que o que o Rafael falou fez ela refletir, né? Porque ele falou que veio com família, criança pequena e tal. E quando os pais dela vieram pra cá, pra Marinha Grande, eles já eram de Portugal, mesmo nessa região, e também vieram com criança pequena, e muita gente ajudou eles, né, com muita coisa. Então isso fez ela lembrar
essa história dos pais dela. O marido dela falou que também não é daqui, acho que ela é da França, a família dele. E também tem uma história assim, que quando veio pra cá, né, o pessoal foi muito receptivo. Então fez ela lembrar dessa história e ela se identificou com a gente e ajudou assim muito mais, né, do que a gente imaginava, assim, foi muito legal. E aí nesse dia, né, que sobre a assinatura do contrato, né, depois que a gente mandou os documentos para ela redigiu o contrato, a gente veio até a casa pegar as chaves, assinamos 3 vias do contrato, né. Ela falou que uma via ficaria para as finanças, uma via com ela, outra via com a gente. As finanças é o serviço das finanças aqui, né? E com esse contrato a gente já foi na companhia de água, transferiu a titularidade para o nome do Alfeuro, foi na companhia de luz, transferiu a titularidade para o meu nome também. E aí já ficou tudo certo. Por isso que a gente acabou ficando o dia todo com eles, né? Porque todo lugar tinha que pegar senha para atendimento. Quando dá o horário do almoço, tudo fecha, então mais ou menos meio-dia até as 2 fica tudo fechado. Aí foi a hora que a gente foi almoçar, foi dar uma volta lá, mostrou vários pontos da cidade pra gente, né, onde eram as coisas principais. E aí já resolvemos toda a documentação, já ficou tudo certo e a casa era praticamente pegar a chave e entrar e morar, né, que já estava tudo resolvido. E aí questões do contrato, né, que a gente tinha pergunta também. Assim, eu acho que agora a gente já pode falar o valor que a gente está pagando, né? E depois a gente vai, questão de multa, questão das cláusulas do contrato, né? Então, assim, pessoal, a gente estava pretendendo pagar, né, num aluguel, numa casa, T2 ou T3, até 450 euros, né? Essa casa aqui que a gente está morando, a gente está pagando 500 euros de aluguel. É um pouco a mais do que a gente estava pretendendo pagar de início, mas assim, tá muito difícil conseguir casa aqui, né? Como a gente já falou desde o começo do vídeo, tá muito difícil, então assim, era um valor um pouquinho a mais. Algumas casas não tem, né, tudo que essa casa tem, não tem cama, ou não tem geladeira, ou não tem máquina de lavar, então a gente teria esse custo a mais também. Então assim, pagar 50 euros a mais para uma casa que já tem tudo, a gente praticamente entrou, não precisou trazer nada, a gente só comprou um micro-ondas que foi ainda assim 50 euros. Então, e um colchão, né, que tinha uma coisa, tinha só um colchão, é verdade, um colchão também que custou pra gente 40 euros. Então assim, a gente praticamente não comprou nada, a gente estava pretendendo, se a gente veio programado para comprar essas coisas, a gente não precisou, então a gente está pagando um pouquinho a mais de aluguel, mas também não precisamos gastar com isso. Até também se precisasse mudar alguma coisa, daria um trabalho enorme, né? Você se mudar com cama, se mudar com máquina de lavar, com geladeira, essas coisas. Então a gente até preferiu, né? E também, como eu estava falando, a gente deu 5 rendas adiantadas, né, desse valor e mais 2 rendas de calção. Então foram 7 vezes 500 euros. A gente pagou para entrar aqui 3.500 euros, mas como a gente entrou no meio do mês, dia 15 de dezembro, a gente ainda pagou mais 15 dias, então foram 3.750 euros que a gente pagou. Então a gente tem aluguel pago já até maio, né? A gente só vai pagar aluguel agora em junho, então assim, pra gente foi muito bom, foi uma quantia alta, mas transferiu de uma vez, mas pelo menos até maio. A gente tá despreocupado com o aluguel. A gente só vai pagar agora as contas de casa, que a gente ainda não tem muito uma noção de valor. Assim que a gente tiver, a gente vem aqui passar para vocês, né, com internet, telefone, conta de água, conta de luz, gás. Então a gente vai passar para vocês assim que a gente tiver mais ou menos uma noção, né? Então basicamente é isso. A gente pagou 3.750 para entrar aqui, foram 5 rendas, 2 calções. E ainda a gente comprou também um colchão, que foi 40 euros, e um micro-ondas. Que foi 50. Que foi 50, que assim, a gente... Não é nada. Não é nada do que a gente estava achando que iria gastar para entrar numa casa. Então, assim... E fora que assim, a gente não estava conseguindo, né, marcar visita, tudo, porque tem muita procura. A única casa que a gente conseguiu visitar também era um T3, mas era em Leiria mesmo, a freguesia de Leiria. Só que era uma casa assim, muito diferente dessa, não tinha nada mobiliado, até acabamentos da própria casa, parede pintada, tudo não tava. Tinha bastante coisa pra fazer assim, né, na casa mesmo, mas eles estavam alugando daquele jeito, tipo, não iriam fazer nada. E tava 480 euros. 480. Então era mais próximo do centro de Leiria, mas assim, a gente não viu vantagem porque não tinha nada na casa.
E assim, óbvio que a gente não tava procurando luxo nem nada. Só que assim, a gente ia ter que comprar praticamente tudo na casa. Só tinha geladeira, a gente assim, não tinha sofá, não tinha cama, não tinha colchão, não tinha nada. E ela era ainda no andar de cima, né? Então pra tinha gente escada, então tinha esse para as crianças ia agravante. ser muito ruim. Então, assim, graças a Deus na segunda casa deu certo, depois dessa história aí que a gente contou pra vocês. Eu acho que é isso, né? Aí questões contratuais, né? O contrato de arrendamento aqui tem, assim, as cláusulas bem parecidas, né, com o no Brasil. Então tem uma multa, né, caso você pague com atraso, uma multa de 20%, caso você não pague no dia certo o aluguel. Se você sair antes, né, lá no contrato tá que tem que avisar com 120 dias antes. Se ela quiser a casa antes, ela tem que avisar com 90 dias antes pra gente. Mas ela falou que essas questões... e pra gente sair também é 6 meses, né? Tem que estar no mínimo 6 meses na casa. A gente tem que avisar com 120 dias de antecedência, né? Mas assim, ela foi muito gente boa com a gente. Ela falou que se a gente quisesse sair, se a gente não gostasse da casa, podia falar com ela, não tinha problema nenhum. Que ela não ia obrigar ninguém a ficar se não quer ficar, que ela nunca aplicou essas cláusulas, que não teria problema, né? Que era mais por uma questão de segurança mesmo, né? E acho que o contrato é padrão, né? Sim. Também tem um índice parecido com o IGPM no Brasil, né? Que eles colocam o acréscimo, né, no aluguel anualmente, então vai ajustando aí o valor. Então não temos nem ideia de quanto vai ser esse índice aqui, mas vamos só para contar, né? Tá no contrato que vai ter esse reajuste também depois de um ano. E aí quando soubermos esse índice, né, também questão de valores, a gente volta para contar. Mas foi bem tranquilo, né? A gente imaginou que ia precisar em algum lugar no contrato e tal, mas não, só assinou com ela mesmo e foi bem tranquilo. Acho que é isso, pessoal. Assim, basicamente foi isso, né? Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Se não tiramos, deixa aqui no comentário. Se vocês quiserem mais vídeo, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo também, deixa aqui nos comentários. Segue a gente lá no Instagram também, que a gente está sempre postando coisa mais atualizada, né? Nos stories, né? E de passeios que a gente está fazendo bastante aqui. A gente está conhecendo vários lugares. A gente já foi para Nazaré, a gente já foi para Coimbra, Porto. Só tá meio Lisboa. difícil de postar vídeo aqui porque com as crianças é um pouco complicado a gente postar, mas na medida do possível a gente vai colocar as coisas aqui para vocês, tá bom? Então é isso, até mais, pessoal. Tchau. Será que foi agora? Em nome de Jesus. Foi? Tinha um aviso de bateria fraca aqui, achei que...